Também Isabel Mega trazendo o olhar da política, também o olhar jurídico com relação a esse assunto. Isabel, antes de mais nada, bom dia, tudo bem? Oi, Carol, bom dia, tudo jóia por aqui, espero que do lado daí também, e bom dia para quem está com a gente, mais um dia de conclave. Pois é, mais um dia de conclave e, enquanto isso, temos Brasília pegando fogo, né, Isabel Mega? Vou destacar aqui algumas expressões que o Pedro utilizou para a gente ao trazer esse destaque aí da capital federal. Ele falou em placar folgado, em votação a jato e numa decisão genérica e que isso abre brecha para outros réus. Daí minha pergunta. Você que conversou com muitos juristas, o que eles têm avaliado com relação a essa decisão genérica? Qual que é o tamanho dessa brecha aberta a partir dessa votação lá na Câmara dos Deputados? Pois é, Carol, os juristas com os quais eu conversei avaliam o seguinte: a Câmara está, de fato, assumindo uma prerrogativa que tem de trancar essa ação penal, porque estamos tratando de um parlamentar. Então, não é que Ramagem deixaria de responder isso eternamente. Não, uma vez que terminado o mandato dele, essa ação voltaria a correr. Essa é uma tendência. Só que qual que é a questão jurídica, Carol? Nessa mesma ação penal, a gente tem aqueles 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Só no núcleo do Ramagem, a gente tem nomes como, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, circulou muito entre os parlamentares da base governista também, que ficaram muito irritados com essa votação ontem na Câmara dos Deputados, que uma vez que você trancasse a ação penal para um, valeria para os outros. Daí se falar em brecha. Acontece que no Supremo Tribunal Federal, na avaliação de 2 juristas com os quais eu conversei, Carol, isso não está muito claro, porque, de fato, você tem precedentes no Supremo de outros casos que foram analisados e que dão esta segurança de pensar que o Supremo tende a obedecer o que acontece em relação ao Ramagem, por ele ter um mandato parlamentar, mas de não estender isso aos demais réus e outros que vierem a se tornar réus. Afinal de contas, a gente ainda está naquela avaliação na Suprema Corte em relação aos outros núcleos da denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em relação a essa tratativa de trama golpista de não aceitação das eleições de 2022. Então, do ponto de vista jurídico, isso é muito pacificado entre vários juristas que eu ouvi, conversei com algumas defesas também, eles estão evitando entrar em alguma esfera de opinião a respeito disso, só me mandaram o seguinte: olha, a conferir. Mas isso não tem um potencial suficiente para empolgar as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus nesses processos que vão sendo abertos ali no Supremo Tribunal Federal no âmbito da primeira turma. Carol?